Vamos para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre mais séries no mesmo exercício gera menos hipertrofia. Eu vi uma discussão, para mim é recente esse argumento, tá? De que fazer mais séries em um único exercício gera menos hipertrofia, que, ou seja, no decorrer da partir da quarta, quinta, sexta série do exercício, a tendência é você ter menos hipertrofia do que as primeiras séries do exercício, séries de trabalho, tá? Obviamente a gente sem considerar as séries de aquecimento intermediárias mais leves, as séries de trabalho ali. E não sei no que foi fundamentado essa teoria. Obviamente, galera, os treinos eles devem cumprir um volume necessário para gerar hipertrofia de acordo com a necessidade do indivíduo, nível de treinamento, experiência, fase de periodização, enfim, capacidade de resposta e recuperação. E também a gente tem que considerar que alguns grupamentos exigem algumas variações a mais de trabalho. Não é mirabolismo nem nada, mas, por exemplo, você pega aí um treino de costas, você precisa trabalhar em 3 angulações diferentes, vertical, horizontal, uma curvada, para você ter um acionamento um pouco mais completo do grupo muscular das costas, que envolve muitos músculos ali, tá? Então, alguns músculos exigem um pouco mais de variação. Por exemplo, costas, quadríceps, glúteos, né, com abdução, extensão de quadril, algumas variaçõezinhas ali dependendo da necessidade de trabalho de glúteo, deltoides, porque tem três porções, né, frontal, média e posterior, então peito mesmo ali, umas 2 variações de ângulo, inclinado, tudo depende da necessidade, mas alguns músculos exigem um pouquinho de variações de ângulos para gerar um torque diferenciado naquele músculo e você ter maior acionamento deles. Nada impede você ter exercícios com trabalhos semelhantes no mesmo treino. Pô, supino reto com barra, supino reto com halteres, sem problema nenhum. O treino ele tem que atender às necessidades, vai gerar. E o exercício em si, ele tende a recrutar praticamente todo o grupo muscular, gerando mais torque em regiões específicas. A gente não tem nada muito concreto sobre hipertrofia regional. A gente tem alguns apontamentos, mas nada muito concreto. Sendo assim, a hipertrofia acontece. Não vai... Bom, enfim, vamos continuar a aula aqui para vocês entenderem, senão eu dou muito spoiler aqui no começo. Só quero dar a introdução aqui para vocês que sim, o treino tem que cumprir uma necessidade geral, mas que não precisa, vou puxar o cabo nessa direção para pegar determinado ponto aqui assim, e eu vou fazer um exercício meio de lado. Não, isso aí já é besteira, é invencionismo, não tem nada concreto. Essas invenções a galera acaba de deixa de fazer o básico bem feito para fazer variações que não vão fazer diferença ali, até porque não tem evidência nem apontamento para isso. Mas eu vi um cara grande puxando uma remada num ângulo diferente para as costas, no cabo. Só que o cara é grande, cheio de músculo, qualquer tipo de contração que ele fizer, se ele puxar aqui meu jogo de luz aqui pro lado, você vai ver o músculo dele trabalhar. Não necessariamente aquele acionamento está gerando uma hipertrofia significativa para onde aquele indivíduo está falando que vai gerar. Então não se enganem com isso. Mas fazendo isso aqui eu corrigi essa deficiência minha. Não caiam nisso. A deficiência ela pode ser corrigida simplesmente porque o cara aumentou o volume de treino, treinou mais pesado, está usando mais recursos, enfim, não tem como evidenciar que foi exatamente por causa daquele movimento ali. Então cuidado com essas assimilações de informações e interpretação. Bom, princípio básico da hipertrofia. Isso aqui é o mais básico do básico. A hipertrofia ela é gerada através de estímulos. Quais são os estímulos principais para gerar hipertrofia? A gente tem a tensão mecânica. O que é a tensão mecânica? A força gerada pelo músculo para mover o peso. Isso significa que quanto mais pesado, maior a tensão. Ou seja, temos a baixa tensão, que tem menos acionamento de fibras por baixa exigência de produção de força. E temos a alta tensão, que é alto acionamento de fibras musculares daquele grupo muscular para você mover o peso, gerando uma alta tensão. Obviamente, conforme você se aproxima da falha, independente do número de repetições, pode ser 8 RM ou 30 RM, se você se aproxima ou falha, o acúmulo de fadiga gerada no decorrer das repetições, se aproximando da falha e não até a falha, também gera alta tensão. Por quê? O músculo começa a fadigar alguns grupos de fibras, automaticamente ele começa a acionar outras fibras para continuar o trabalho até onde der, gerando também uma alta tensão pelo acúmulo de fadiga intrasérie, tá? Outro ponto também relacionado à hipertrofia, estresse metabólico. O estresse metabólico ele também está associado ao estímulo da própria série. Existem séries mais metabólicas? Não necessariamente. Quanto mais você se mantém em um trabalho dentro da série, trabalhando de 10, 15, 20 RM,
próximo da falha ou até a falha, um acúmulo de séries de volume de treino, você tende a gerar mais estresse metabólico, mas isso não exclui a tensão. Não vem com aquele treino tensional e treino metabólico. Todo treino é tensional, todo treino é metabólico, não tem como excluir um, excluir o outro. Ah, mas esse treino é mais metabólico, por quê? Se você faz um treino de alto volume, vai gerar mais estresse metabólico? Vai! Só que se você faz um treino de mais volume, quer dizer que você tem mais séries. Se você estiver trabalhando com uma sobrecarga significativa ou próximo da falha até a falha, você também está gerando uma alta tensão de série a série ali nessa série. Sendo assim, o treino é alta, o treino está gerando um treino muito tensional e muito metabólico. Porque você está dando uma demanda energética. O que é demanda energética? A demanda energética ela vem no metabolismo energético para gerar energia, para produzir a força e a contração muscular. O estresse metabólico são substratos ali gerados através dos processos metabólicos intramuscular durante a série, durante o seu treino, sobrando resíduos metabólicos. Alguns ali vão ser eliminados, a grande maioria ele vai ser eliminado mesmo durante o treino, outros vão persistir por algumas horas, mas de qualquer forma vai ter uma limpa geral. O que é esse estresse metabólico? A gente pode colocar como estresse metabólico o acúmulo de íons de hidrogênio, que causa acidez ali, impede um pouquinho a continuação da contratilidade muscular, gera um incômodo. A gente pode citar acúmulo de cálcio no citoplasma, que interfere também um pouco a contratilidade muscular, o próprio lactato. Então você tem ali metabólicos ali que são gerados durante o treino, que geram estresse metabólico. Algum desses estresse metabólico, alguns metabólicos, dois estresse metabólicos, sinalizam para a síntese proteica muscular, geram um aumento da atividade da mTOR depois do treino. Porque durante o treino você tem ela um pouco suprimida, porque você tem uma alta atividade da MPK que suprime a mTOR, mas isso é outra aula, né? E aí depois do treino, graças aos estímulos gerados pelo treino, você aumenta a atividade da mTOR e diminui da MPK, gerando mais hipertrofia pela síntese proteica muscular aumentada, tá? De qualquer forma, você tem o estresse metabólico que sinaliza para hipertrofia muscular caindo na via da mTOR de mecanismos diferentes, e você tem a tensão mecânica que também ativam proteínas ali sinalizadoras da mTOR. Então, de qualquer forma, tanto o estresse metabólico como a tensão geram a hipertrofia. Tem o dano muscular, mas o dano muscular não é algo tão impactante assim para a hipertrofia. Porque o músculo em si, quando você tem muito dano, a tendência é o músculo dar uma prioridade em reparação e remodelação da fibra. Ou seja, reparar o dano, isso não necessariamente é hipertrofia. A tendência é você ter mais hipertrofia conforme o dano vai sendo diminuído, aí a hipertrofia é mais significativa. Então você pode ter hipertrofia com muito dano? Pode. Só que aí o músculo ele vai estar concentrando muita síntese proteica para reparar aquele dano. Então o ideal não é ter tanto dano. Como a gente tem tanto dano? Pô, você trabalhar muito acima da tua capacidade de recuperação, você acumular muito trabalho, tá muito fadigado, isso gera mais propensão a ter mais dano muscular. Então por isso que é lógico que quanto mais tensão, quanto mais estresse metabólico, mais hipertrofia. Mas você tem que avaliar o outro cenário, que é a tolerância, a capacidade de resposta, recuperação, disponibilidade de tempo, necessidade daquele indivíduo, objetivos, fase da periodização, tudo isso é analisado semana a semana para fazer a manipulação conforme necessidade, tá? Vamos lá! Pensando aqui em alta tensão, galera, quando a gente fala em alta tensão, eu vou definir um pouquinho melhor para vocês. Quando a gente trabalha com sobrecargas para 1 a 4 repetições máximas, quando eu falo repetição máxima, é o total de repetição que você consegue fazer naquela série, naquele exercício, com amplitude completa, técnica correta, boa estabilização do movimento e sozinho. Nem toquezinho, nem mãozinha, não, nem ajudou, então não encosta. O fato de você encostar, nem que for o dedo, já é uma contribuição. Não encosta. Quando eu falo de 1 a 4 repetições máximas, ou qualquer repetição máxima RN que eu citar, todos são considerando que o indivíduo fez a série com amplitude, técnica e sozinho dentro dessa faixa de repetições máximas estipuladas. Pô, vou fazer um pouquinho a mais, a ajuda vem quando o cara começa a fazer errado, ou seja, falha concêntrica. Falha concêntrica é quando o cara começa a fazer errado, começa a roubar e já não conta essa repetição, aí pode vir ajuda. A ajuda é para isso, você não vai ver um campeonato de powerlift, alguém encostando na barra durante o agachamento ou para subir. Só vai encostar quando o atleta completar o movimento e for guardar. Aí, ou o cara for cair, aí eles ajudam. Fora isso, não ajuda. Se esse toquezinho não ajudasse, eles tocariam na barra no powerlift. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Quando a gente trabalha numa média de 1 a 4 repetições máximas, a gente gera uma alta tensão a partir da primeira repetição. Por quê? Como eu disse,
A tensão é a força produzida. Sendo assim, quando você pega uma carga muito tão pesada que você consegue fazer de 1 a 4 repetições máximas, a partir da primeira repetição já tem uma alta tensão. Só que exige pouco tempo de tensão. Ou seja, por mais que você tenha um tempo sob alta tensão, ainda assim, pensando em hipertrofia, é pouco tempo sob tensão. Você está com uma alta tensão, mas pouco tempo sob tensão. Vai gerar hipertrofia? Vai, porque gerou uma alta tensão, mas em um curto espaço de tempo. Pensando em hipertrofia, o ideal seria ter um pouco mais de espaço para gerar mais alta tensão. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, eu coloquei aqui uma média de 5 a 10, mas você pode estender até para 12 repetições máximas aqui. Você tem uma alta tensão também a partir da primeira, segunda repetição ali, trabalhando de 5 a 10 RM. E aí você tem um tempo moderado de tensão, que já é mais significativo para a hipertrofia, por mais que você use menos carga. Porque quanto mais repetições você consegue fazer, menos carga você usa. Quanto menos você consegue fazer, mais carga você está usando, tá? Sendo assim, a gente tem o que aqui? Se for uma faixa ideal para hipertrofia, normalmente em estudos encontram de 8 a 12 RM, que é a faixa mais estreita para hipertrofia, porque você tem uma alta tensão sendo gerada por um tempo significativo de trabalho, gerando um tempo moderado de tensão mais significativo para hipertrofia, porque existe o equilíbrio sobre tempo e sobre alta tensão. Deu para entender? Quando a gente pensa numa média de 11 a 15 repetições máximas, você também tem alta tensão. A partir das primeiras repetições. Não é mais a partir da primeira, segunda repetição. É a partir das primeiras. Por quê? A sobrecarga aqui, ela já é meio que moderada, né? 11 a 15 RM. Ainda mais de 13, 12 a 15 RM já é mais moderado. Sendo assim, a partir das primeiras repetições, você tem sim alta tensão. Não vou falar, a partir da metade da série. Não. 1, 2, 3, na terceira, quarta repetição, a alta tensão ela tende a ter um aumento mais significativo. Porque isso a sobrecarga, ela vai começar, no começo ela não é tão pesada, mas conforme vai passando uma outra repetição, a tendência é a tensão ir aumentando, porque você vai acionando mais fibras para continuar o trabalho. E quanto mais você se aproxima do RM final, maior a tensão gerada, porque você tem mais acionamento de fibras, porque lembra que eu falei? Fadiga intrasérie vai acumulando e vai gerando mais tensão também, tá? E aí você tem um tempo de moderado a alto de tensão. Então, quando a gente trabalha de média de 11 a 15 RM, você tem um tempo moderado a alto de tensão, mas, apesar de ser alta tensão, ainda é uma tensão um pouquinho menor que aqui e menor que essa. Por quê? Porque eles têm uma sobrecarga maior, gerando mais alta tensão a partir da primeira e segunda repetição. Só que aqui você tem um tempo de tensão um pouquinho maior. O que é relevante? Como eu disse, galera, a faixa mais estreita, pensando mais em hipertrofia, que gera mais hipertrofia, é de 8 a 12 RM. Mas a gente pode abrir isso para 6 a 15 repetições máximas, porque você ainda está gerando alta tensão. Se você ficar, não há necessidade de falhar quando você trabalha de 6 a 15 repetições máximas pensando em hipertrofia. Não precisa falhar para gerar uma hipertrofia significativa, podendo ficar até 3 repetições na reserva. O que é 3 here? Repetições na reserva. Isso significa que se você trabalha com uma carga de 6 a 15 repetições máximas, você chegar até a falha gera uma ótima hipertrofia. Você ficar 1, 2, 3 repetições antes da falha, ou seja, eu peguei uma carga e consigo fazer 10. Ao invés de você completar as 10 e falhar, você fica até no 9, no 8 ou no 7. Você também vai ter uma ótima sinalização hipertrófica gerando hipertrofia. Lógico, quanto mais próximo da falha ou até a falha, maior tempo de tensão. No final do treino, pode ser que esse acúmulo faça uma boa diferença, principalmente para o público mais avançado. Para a galera do treino mais pesado, mais tempo de treino, mais tolerância. Para essa galera vai fazer um impacto mais significativo você trabalhar uma repetição na reserva, 2 ou até a falha em algumas séries. Aí isso compensa. Mas lembrando, se você falhar todas as séries, o que é muito difícil alguém fazer isso, por mais que as pessoas... Eu treino pesadão, falho em todas, muito difícil. Se você falhar em todas as séries, você vai ter um acúmulo de fadiga mais rápido, limitando a sobrecarga das próximas séries. Ou seja, um peso que antes você pegasse vai precisar diminuir porque está acumulado de fadiga das séries anteriores, dos outros exercícios também. Sendo assim, é ideal ter um equilíbrio. Você trabalhar pensando em hipertrofia, lógico que em outras fases de intensidade você pode ter hipertrofia também, mas a zona ideal é de 6 a 15 RM exatamente porque não precisa falhar em todas. E aí deixa para falhar na última, 2 últimas séries de cada exercício, ou mais nas séries de exercícios isolados, multiarticulados fica 1 a 3 na reserva, enfim.
Agora pensando... e um ponto, né? Se você pega uma carga de 6 RM e você fica 3 na reserva, você vai fazer só 3 repetições. Vai ter alta tensão, mas vai cair nessa. Pouco tempo de tensão. Mas ainda assim vai ter uma hipertrofia. Basta ter um equilíbrio. Normalmente as séries, quando eu passo 6 RM, já é uma série que eu falo pro cara ficar uma na reserva ou até a falha concêntrica, desde que tenha domínio do movimento. Outro jeito de gerar alta tensão, como eu falei para vocês, trabalhando até a falha. Independente do número de repetições, se você vai até a falha, até o momento onde você começa a fazer errado, aí você vai gerar uma alta tensão e uma alta fadiga. Lembra que eu falei? Conforme você se aproxima da falha, vai até a falha, a fadiga aumenta, a tensão aumenta também. E a fadiga, lógico, aumentou a fadiga, aumentou a tensão. Se você tiver muito acúmulo de fadiga, você pode ter uma limitação de trabalho nas próximas séries, limitando a tua progressão de carga, limitando a tua progressão de repetições com a carga, gerando mais aquela percepção de músculo bem fadigado, né? O que pode interferir de você adicionar mais volume. Mais volume de treino é mais estímulos, mais hipertrofia. Então tem que ter um equilíbrio entre o uso da falha e o uso de não falha, para distribuir bem o volume, tá? Então sim, você trabalhar até a falha, gera alta tensão. Ainda mais quando você trabalha acima de 15 repetições máximas, você precisa falhar. Ou seja, quando você pega um peso que você consegue fazer mais de 15 repetições, sem ser a série de aquecimento, galera, estou falando de séries de trabalho. Se você quer mais hipertrofia nessa série, com mais de 15, 18, 20, 30 repetições, até 30 repetições máximas, de 15 a 30, você tem que ir até a falha. Por quê? Se você não falhar, você vai ter uma sinalização hipertrófica menor e menos impactante do que trabalhar de 6 a 15 RM sem falhar. Se você trabalha de 6 a 15 RM ficando 1, 2 até a falha ou até a falha, você vai ter uma hipertrofia muscular semelhante a treinar de 15 a 30 RM, mas indo até a falha de 15 a 30. Ou seja, de 6 a 15 não precisa falhar, e de 15 a 30 você precisa falhar para equiparar a sinalização hipertrófica, a hipertrofia de trabalhar de 6 a 15 sem falhar. E aí a gente tem o quê? Qual é o impacto disso? A gente entende que a alta tensão gerada a partir das primeiras repetições é tão significativa assim, porque você não precisa ficar acumulando tantas repetições e acumulando tanta fadiga, que a própria sobrecarga já gera uma alta tensão sem a necessidade de falhar, tá? Lógico, você pode usar séries de 15 a 30 RM? Pode, mas não há necessidade, pensando em hipertrofia, se mantenha de 6 a 15 RM. 8 a 10 é melhor para hipertrofia? Talvez não necessariamente, tá? Não tem nada que 8 a 10 é melhor para hipertrofia do que 6 a 8. Não. Se você falhou, ficou 1 ou 2 antes da falha, a hipertrofia é bem semelhante. Por isso que eu não sou a favor de ficar trocando muitas zonas de repetições toda semana, ou com muita frequência. Manter pelo menos 3 semanas ali com aquelas zonas de repetições para ter uma adaptação com a repetição, com a carga usada, com o treino, e aí você progride ali, tá? Porque pensando exclusivamente em hipertrofia, de 6 a 15, a hipertrofia é semelhante, né? Lógico, pensar em força, quanto mais próximo de 1 RM, maior o ganho de força bruta. Pensar em resistência, quanto maior o número de repetições, maior a resistência muscular periférica. Outro ponto, quando você trabalha de 15 a 30 RM, você vai ter mais dificuldade de identificar a falha, porque às vezes a dor muscular, aquela fadiga, aquela acidez causada por fazer muitas repetições, pode acabar fazendo você parar a série antes mesmo de ter a falha. Porque a falha concêntrica é quando você começa a fazer errado. E não necessariamente quando o músculo está queimando muito, porque aí vai da tolerância da pessoa a aguentar, a resistir à dor. Se a pessoa não resiste muito bem à dor, ela vai parar o movimento antes mesmo de chegar à falha. Consequentemente, não vai ter uma boa sinalização hipertrófica, tá?